Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta segunda-feira estamos começando mais uma semana e estamos aqui para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, nós temos uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E o meu pedido agora é para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Nós estamos refletindo no livro de Provérbios, começamos a semana passada e hoje nós vamos refletir em mais uma porção, em mais um texto da palavra de Deus que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, os versículos 27 a 35. Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 35. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor e as lições que nós podemos tirar a partir desse texto. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Veja, eu quero destacar 3 coisas a partir desse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que nós não devemos deixar para fazer amanhã o bem que podemos fazer hoje. Não podemos deixar para fazer amanhã o bem que podemos fazer hoje. Essa lição está baseada nos versículos 27 e 28, que nos diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar, se você tem isso em suas mãos agora. A gente sabe que existem situações em que às vezes as pessoas pedem a nossa ajuda e naquele momento a gente não tem como ajudar ou a gente não pode socorrer aquela pessoa em sua necessidade. É claro que existem situações, existem circunstâncias que nós nos sentimos impossibilitados de fazer. Mas o que o texto está dizendo é que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Nós não devemos deixar para amanhã o bem que podemos fazer hoje. Então, se alguém lhe pede uma ajuda, se alguém lhe pede um socorro, se alguém lhe pede um conselho, se alguém quer ouvir, se alguém quer falar com você, se alguém quer se abrir com você, e você pode fazer isso hoje, você tem essa disponibilidade, você tem os recursos necessários, você tem os meios necessários para ajudar essa pessoa, você não pode deixar para amanhã. A pessoa está precisando agora. Imagina alguém que está com fome e lhe pede um lanche, e você pode dar o lanche para essa pessoa e você diz, volte amanhã eu te dou. A fome não espera. E há necessidades que não esperam, há circunstâncias que não esperam. Então,
Tem coisas que não podemos fazer agora. Tem coisas que outras pessoas podem ajudar. Tem coisas que realmente só amanhã poderá ser feita. Mas aquilo que nós podemos fazer hoje, o bem que nós podemos fazer hoje, nós não devemos deixar para amanhã. A necessidade, ela precisa ser suprida. A pessoa que precisa de um socorro, ela precisa ser socorrida. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a palavra nos levando a nos importar com o outro. E não é por acaso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, como é que eu digo que amo a Deus se eu não amo ao próximo? O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz: como é que alguém diz que ama a Deus ao qual não viu e não ama seu irmão a quem vê? Então, se nós dizemos que amamos a Deus, esse amor a Deus e esse amor de Deus, ele precisa ser refletido na nossa atitude para com o próximo, na forma como nós lidamos com o próximo, na forma como nós tratamos o nosso próximo, na forma como nós abençoamos o nosso próximo. Então, não devemos deixar para fazer amanhã o bem que podemos fazer hoje. E você vai perceber que existem pessoas do seu lado, pessoas perto de você, que precisam muitas vezes de que você empreste os seus ouvidos, que você faça uma oração. Às vezes quando a gente pensa em ajudar alguém, a gente pensa logo em recursos financeiros, e algumas pessoas dizem assim: não, mas eu não tenho recursos financeiros. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho recursos financeiros, mas ela não observa que aquela pessoa que está pedindo ou está precisando, ela tem uma condição ainda menor que a sua. Então não é sobre ter muito, é sobre ser generoso e estar disposto a abençoar a vida do outro. Assim como aquela viúva pobre, que ela foi ao templo, estava no momento do ofertório, ela leva aquelas suas 2 únicas moedinhas e Jesus, observando, disse: essa mulher deu mais do que todas as outras pessoas. Porque todas as outras deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que ela tinha. Então não é sobre o quanto se tem, mas o quanto está disposto e quanto nós estamos dispostos a abrir mão para abençoar a vida de outras pessoas. Além disso, nós podemos perceber que essa palavra nos chama a atenção para olhar para o próximo como alguém que deve ser alvo da nossa atenção e do reflexo do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se nós entendemos que Deus tem cuidado de nós, nós podemos também ser instrumento de Deus para cuidar de outras pessoas. A segunda lição que nós devemos tirar desse texto e podemos tirar a partir dele é que nós não devemos planejar o mal contra o nosso próximo. Veja que o versículo 29, ele diz: não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Nós não temos o direito de planejar um mal contra a vida de ninguém. Se não puder ser canal de bênção, mas que também não seja canal de maldição. Se você não puder ajudar, mas também não atrapalhe. Se você não puder estender a mão, também não empurre aquela pessoa que já está caída. Nós não devemos pensar no mal, desejar o mal do nosso próximo. Porque cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano é alvo da graça de Deus. E nós não temos direito algum de desejar um mal para nenhuma pessoa, para ninguém, porque todo ser humano foi criado por Deus. Por isso, todo ser humano importa, todo ser humano é importante diante de Deus e deve ser também importante aos nossos olhos. Nós não devemos entrar em brigas que não valem a pena. Nós não devemos entrar em confusão que não vale a pena, nós não devemos invejar aquele que faz o mal. É isso que está dizendo os versículos 29 a 31. E a terceira lição
é que toda semente tem um fruto. Toda semente tem um fruto. As ações que temos hoje trarão consequências hoje, amanhã, depois, a curto, médio ou longo prazo. Nossas ações são sementes, nossas palavras são sementes. Aquilo que fazemos é uma semente, aquilo que deixamos de fazer também é uma semente. Veja que, a partir do versículo 32, o texto diz assim: porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Deus não se agrada de quem planeja e nem de quem executa o mal. Porque nós não somos donos da vida do outro. Nós não temos o direito de fazer um mal contra o outro, porque cada ser humano, como eu disse agora há pouco, é alvo da graça de Deus, foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e nós não devemos desejar o mal para aquilo que foi criado pelo Senhor. Então o texto diz que o Senhor detesta o perverso, aquele que faz o mal, aquele que deseja o mal, aquele que planeja o mal. Mas aos retos ele trata com intimidade. Aquele que age corretamente tem espaço no coração de Deus. Aquele que age corretamente tem acesso ao coração de Deus, tem livre acesso ao coração de Deus. Deus deseja olhar para nós e encontrar a retidão, o amor, o cuidado. Deus deseja olhar para nós e ver pessoas que se importam umas com as outras. Deus deseja olhar para nós e ver a sua presença sendo refletida em nossas ações, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Planejamento fala de pensamento. Palavras e ações falam de sementes que são lançadas na vida do outro. O pensamento, ele muitas vezes fica apenas conosco, mas as palavras e as ações, elas afetam diretamente a vida do outro. E aí ele continua dizendo: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Aquele que é justo, aquele que age corretamente, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece à palavra do Senhor, tem a bênção de Deus, é abençoado pelo Senhor. Então, não existe nada mais precioso do que ser abençoado por Deus. E para ser abençoado por Deus, temos que fazer aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra. E aí, no versículo 34, ele diz: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Dá graça àqueles que têm o coração ensinável, um coração contrito, um coração quebrantado, aqueles que se achegam diante dele com simplicidade, com humildade, não com arrogância, não com prepotência, não com sentimento de autossuficiência, mas com a disposição de realmente conhecer ao Senhor, ter comunhão com o Senhor e andar com o Senhor. E por fim, o versículo 35 diz: os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. E aí, como eu acabei de dizer, nossas palavras, nossas ações são sementes. Os sábios herdarão honra. E quem é o sábio? Aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, é preciso temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor de todo o seu coração. Mas aos tolos está reservado a vergonha. Você, por certo, assim como eu, já passou por alguma situação constrangedora, alguma vergonha. O tolo é aquele que acha que sabe tudo. O tolo é aquele que acha que não precisa de Deus. O tolo é aquele que acha que é o dono da verdade. E uma hora,
o tolo será envergonhado por suas próprias ações, por suas próprias palavras, por seu próprio comportamento. Não precisa que alguém o envergonhe, ele mesmo provoca a sua própria vergonha. O tolo provoca a sua própria vergonha. O tolo provoca a sua própria destruição. O tolo desfaz aquilo que deveria ser construído, enquanto que o sábio teme ao Senhor, se achega ao Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o interesse de conhecer o Senhor e fazer a vontade do Senhor. O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que faz bom uso do seu conhecimento para a glória de Deus. Sábio não é aquele que é o dono da verdade, mas é aquele que entende que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Sábio não é aquele que influencia a todos, mas aquele que se permite influenciar e ser conduzido pela palavra de Deus. Portanto, queridos, que nós possamos nessa manhã de segunda-feira e nesse início de semana refletir sobre todas essas questões que nós acabamos de falar aqui. Primeiro, que nós não devemos deixar para fazer amanhã o bem que podemos fazer hoje. Segundo, que nós não devemos planejar o mal contra o nosso próximo, porque ele é alvo da graça de Deus. E terceiro, entender que nossas ações e nossas palavras são sementes. Toda ação gera uma consequência. Tudo que fazemos hoje, colheremos naturalmente amanhã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais uma semana, compartilhando a Tua palavra, e eu agradeço, Pai, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, aqueles que assistirão também depois. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra aqui nesse meio de comunicação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela Tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos direciona. Obrigado, Senhor, por a cada dia poder conhecer um pouco mais da Tua palavra e, consequentemente, do Senhor. Continua conosco, nos direciona, Pai, em tudo que pretendemos fazer essa semana. Obrigado, porque o Senhor cuidou de nós nesse final de semana e assim como o Senhor tem estado conosco até aqui, cremos que o Senhor também continuará conosco. Pai querido, obrigado pela saúde, pelos livramentos, pela provisão, por todas as Tuas bênçãos. Eu peço a Ti, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada pessoa que está conosco. Que o Senhor esteja, Pai, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, trazendo de volta, ó Deus, para a Tua presença aqueles que estão longe dos Teus caminhos. Abençoando, ó Deus, a cada família, restaurando, levando, ó Deus, ao perdão e aquilo que for necessário para que haja paz, para que haja comunhão, para que haja um ambiente de harmonia em cada lar. Que a Tua presença seja real na vida de cada pessoa, no lar de cada pessoa e no ambiente onde cada pessoa que nos assiste nessa manhã estiver inserido. Fica conosco, nos dá um dia na Tua presença. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Mas não deixe de compartilhar este programa de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.